Só de lembrar o que Deus ele faz na nossa vida através de uma criança é algo que você não explica, você não consegue explicar. Deus ele me salvou com as 3 filhas que eu tenho. Nas 3 gravidezes ele me salvou. Foram todas as 3 Amém. difíceis. A última quase eu fui, literalmente. Quase eu fui. E em todas Deus ele estava presente. E hoje eu já Amém. sei cada significado do nome dos meus filhos, mas o que mais me marcou foi quando Deus ele falou: se você tirar de você, você não vai ter mais escolha para sobreviver. E eu não sabia. E foi quando ele completou e disse: Deus ele vai trazer na sua vida o escolhido. E hoje eu tenho o meu escolhido, Kalel. Amém. Tá vendo como Deus ele te salvou através do que amor? Através do Camué, através do Késio, porque o Késio eu digo de certa forma, é um filho rejeitado pelo pai. Ele não conhece o pai, não porque eu não fiz o esforço, porque o pai não quis, não quer conhecer. Ele tem 12 anos, mas não conhece, não sabe. Nesse momento, se o pai aparecer, ele nem sabe que é seu pai, porque ele não conhece nem a cara do pai. O Kemuel foi uma gravidez muito difícil. Foi mesmo muito difícil. Por conta da situação das comorbidades que eu tive. Eu tive 4 AVCs. Eu tive. Pronto, o Kemuel. Depois de eu ter o Kemuel, eu tive o último AVC. Mas por causa do problema da tensão, com o AVC que eu tive, o problema da coluna, a paragem cardíaca que eu tive, eu não queria deixar o Kézio sozinho. Eu dizia sempre que o Kézio tem que ter um irmão, não pode ficar sozinho. E quando eu engravido do Kemuel, foi uma gravidez muito conturbada, porque eu não estava mais com o pai do Kemuel na altura. E eu aguentei a gravidez toda sozinha. E os meus filhos, os dois, nasceram de 8 meses, não completaram os 9 meses. É o que eles dizem, os 8 meses, mas a lua do nono mês. E quando o Kemuel nasceu, o Kemuel é atípico, o Kemuel é autista do nível 2. E não tem sido muito fácil para mim, não foi fácil, não tem sido fácil. Embora depois do Kemuel nascer, eu achei que devia dar uma outra oportunidade ao pai do Kemuel. Voltamos, vivemos por aí um ano e meio, mas as coisas não deram certo e tivemos que nos separar outra vez. E estamos separados há 2 anos. E eu estou a cuidar dos meus príncipes da melhor maneira que eu sei possível fazer. E quando fui diagnosticada com CA, foi um bocadinho difícil, mas eu digo sempre que Deus me dá força. Eu não sei de onde vem essa força, porque as pessoas às vezes que me conhecem, tenho uma prima que diz: eu não teria a coragem que tu tens neste momento, porque eu, quando tenho uma situação de saúde, eu primeiro coloco aos pés de Deus. E eu tenho um hábito, vou falar aqui a nível mundial, eu abro os meus resultados médicos antes de mostrar ao médico, porque eu acho que é a melhor forma de eu me preparar para o embate que o médico vai me dizer. Eu abro, eu leio, o que eu percebo, percebo, o que eu não percebo eu vou pesquisar. E quando o médico vai me dizer que é aquele diagnóstico, eu acho que eu já não recebo com aquele impacto todo de uma primeira vez e estar a ouvir. E aconteceu o mesmo com CA. Eu já estava desconfiada, porque eu faço o toque, sempre fiz o toque, e estava desconfiada que fosse um CA, mas não tinha certeza. E comecei a correr atrás das consultas. Quando foi confirmado que é um CA, eu olhei para a doutora e disse: doutora, uma pergunta, eu posso pular a quimioterapia? A doutora disse: não, não pode. Tá bem, então qual é o passo a seguir? E ela achou que aquilo eu estava a falar com muita normalidade. Mas digo isso por quê? Porque a minha irmã, que vem depois de mim, que eu puxei, ela também teve um câncer, ela teve um lipoma. E quando eu fui diagnosticada com CA,
os médicos fazem as perguntas, né? Se tem alguém na família, se já teve alguém. E eu descobri que a minha avó, a irmã da mãe da minha mãe teve, e a mãe delas também teve câncer, CA. E na família do pai da minha mãe, também tenho tias que têm. Então, para mim já foi um alerta, que de certa forma é hereditário. Então, eu recebi de uma forma menos chocante o diagnóstico. Não foi fácil. Mas eu digo que Deus não me dá carga maior do que aquela que eu posso carregar. Então, sendo paciente oncológica e tendo um filho atípico, sozinha, não está a ser fácil. Não está muito difícil. Mas eu digo que não é impossível. Porque Deus me dá, onde as minhas forças terminarem, Deus me dá força. Ou Ele carrega o meu fardo. E é assim que eu levo todos os dias da minha vida. Aqueles dias que não são bons, que eu choro, que eu pergunto, ai, Deus, por que eu? Mas depois também me lembro que com certeza eu estou a passar por isso para dar força a outras mulheres que se calhar estejam a passar na minha condição. Eu não sabia, eu dizia, ei, eu fiz 8 quimioterapias e eu estou a passar por esse câncer e isso tudo, mas eu ouvi, Deus é tão bom que me fez entrar na live da Fernanda. Eu entrei para a live da Fernanda, eu ouvi histórias de outras pacientes que fizeram mais ciclos de quimioterapia do que eu. Há uns meses atrás, acho que há um mês, estávamos numa live da FER e entrou uma paciente e disse, o médico deu-me 166 sessões de quimioterapia. Eu disse, oh meu Deus, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu estou aqui a lamentar, estou aqui a dizer que eu sofri, o meu cabelo caiu. Só com 8. Imagina ela que fez 166. Passado alguns dias, vejo um vídeo de uma brasileira também que passou por 73 cânceres, 92 biópsias. E ela não tem a vista, não tem o nariz, mas ela diz que, graças a Deus, Deus é tão maravilhoso que é tanto câncer, há 27 anos que ela está a lutar contra esse câncer. E Deus, de certa forma, ela não sentiu dores ao fazer o tratamento, mas ficou desfigurada. Eu senti dores, o corpo doeu, eu fui me retirar da mama, tivemos que fazer uma mastectomia total. Agora, descobri agora semana passada que vou fazer quimioterapia outra vez, embora em comprimidos, mas vou ter que fazer outra vez. E depois é que eu vou fazer o ciclo da radioterapia. Não é fácil para mim isso, mas eu decidi levar da forma mais leve possível. E vou passar por isso, Senhor, obrigada. Obrigada por eu estar a passar por isso. Eu entrego nas tuas mãos, entrego no teu colo, entrego nos teus pés e peço que simplesmente me dirijas qual é o caminho que eu tenho que passar, para que isto não seja um peso tão grande para mim. Verdade. Porque não está fácil para mim. De certa forma, é quase tudo sozinha. A minha família ajuda em algumas coisas, mas não ajuda em tudo. O maior peso é comigo mesmo. E sendo uma paciente oncológica e tendo um filho atípico, não está fácil, mas também não está impossível. Então, tudo nas mãos de Deus. Eu entrego tudo e agradeço a Deus por tudo na minha vida. É verdade. Glória a Deus. Eurídice, eu vou passar para a Rose já,
Mas só para recapitular a minha última pergunta, aproveitando que você está falando da sua luta, né, como paciente oncológica, ter um filho atípico, ter mais um filho para criar, ou seja, está nas mãos de Deus literalmente, né? Mas os seus filhos, eles nasceram nos anos entre 2014 e 2023. Agora você vai me falar o significado do que representa a maternidade para você depois de tudo isso que você enfrentou. A maternidade representa a melhor parte da minha vida. É a melhor parte da minha vida porque eles são a minha força para ultrapassar esse momento. Porque eu digo que hoje eu estou aqui a falar com vocês porque eles precisam de mim. E eu às vezes dizia, se eu não tivesse os filhos que eu tenho, eu preferiria ter ido já, que Deus me levasse. Porque eu digo, eu não tenho medo de morrer, não tenho. Já tive, mas desde que aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não tenho medo de morrer. Porque eu digo, eu quero ver aquelas estradas ladrilhadas, como diz a palavra, com pedras e diamantes, eu quero ver. Quero ver o rosto de Jesus, aquele rosto que brilha, eu quero ver. Mas eu digo, se eu for neste momento, os meus filhos, um tem 12, o outro vai fazer 4, ainda são pequenos. E os filhos é bom com o pai e a mãe, juntos ou separados, mas os filhos melhor com os seus progenitores. Porque não há tia, não há avó, não há madrinha, não há prima que vai cuidar dos teus filhos melhor do que tu. Eles podem até dar amor, mas o amor maior quem dá é o pai ou a mãe. E o que acontece? O meu filho vai fazer uma coisa errada, assim, eu vou dar uma palmada. Mas depois o coração vai apertar, eu vou lhe chamar e vou lhe abraçar. Mas o outro não, o outro vai lhe dar a palmada e vai lhe mandar para lá. Mas eu vou ver, meu filho está a chorar, vou ficar assim um bocadinho, mas depois eu vou lá e vou abraçar o seu filho. A mamãe ralhou sim, não sei o que, a próxima não faz de novo. Mas com aquele carinho, com aquele amor. Então eu digo que a maternidade é uma das melhores fases da minha vida. Veio para salvar a sua vida, né? 2 vezes. Glória a Deus. Bom, agora eu vou passar para você para ela dar continuidade, que com certeza agora a conversa vai ficar bem séria. Vamos lá. Boa noite, minha princesa. Bem-vinda, viu? Obrigada por Obrigada. Boa noite. aceitar o nosso convite aí, tá bom? Prometo ser breve e ser rápida, tá bom? Você comentou com a gente sobre suas batalhas, né, da saúde. Qual foi a importância da sua mãe nesse processo das suas batalhas contra a tua saúde, na verdade? Qual foi a importância da sua mãe, dos seus filhos, dos seus irmãos, da sua família? Porque tem gente que passa por essas doenças, né? Não tem um apoio, não tem uma pessoa para estar te incentivando. Não, você tem que ir ao médico, você tem que se cuidar, existe vida. Tem muita gente que não tem esse apoio. E eu vejo que você teve. Como você disse que sua mãe ficou chateada e tal. Fala um pouquinho pra gente. Eu digo de certa forma assim, foi muito importante. A minha mãe é a melhor mãe do mundo. Não por ser minha mãe, e é muito importante porque a minha mãe está sempre aí para os filhos dela. Está sempre. Como ela diz, ela é uma mãe bem galinha mesmo. É uma mãe muito galinha. E embora a minha mãe nesse momento está com 82 anos de idade, já está aí lá para a velhice, mas está sempre preocupada em todas as fases da minha vida, doente, não com saúde. Ela sempre esteve aí, sempre pensou nos filhos dela e sempre procurou dar o melhor para os filhos dela.
E esse é um exemplo que eu levo para a vida, porque eu também faço da luta dela pelos filhos a minha luta pelos meus filhos também. E os meus irmãos também são importantes nessa caminhada, mas cada um tem a sua vida, cada um tem a sua família, cada um tem as suas dificuldades, os seus afazeres, que muitas das vezes podem não estar presentes, mas estão em espírito, com uma outra mensagem. Mas a minha mãe é fundamental. A minha mãe é fundamental, a minha mãe está sempre ali para o que precisar, né? Às vezes a pessoa pode dizer, mas eu queria que ela fizesse um bocadinho mais. Mas ela faz o que ela pode, o que ela acha que é o certo. Então, eu digo que a minha mãe está sempre aí para mim. A minha mãe não passa, principalmente, ela sempre teve. Mas neste momento, ela está a 200%. Ela liga sempre, quando pode, está sempre aqui, porque a minha mãe já não conduz, depende de ser levada para os sítios. Então, sempre que ela tem a possibilidade que alguém possa lhe trazer para a minha casa, porque vivemos um bocadinho distante, ela vem. Quando não, ela liga para mim, se não todos os dias, dia sim, dia não, ela liga para saber como é que eu estou, como é que está, como é que foi no hospital, como é que foi isso. E eu vejo que, principalmente desde a minha cirurgia, desde que eu comecei a quimioterapia, né? E desde a minha cirurgia, principalmente, para minha mãe tem sido mais difícil. Por quê? Porque ela nasceu uma filha completa. E a filha dela agora passou por uma cirurgia, perdeu um membro. A minha mãe não consegue olhar para mim como a filha que ela nasceu, né? Minha mãe olha para mim, ela olha para mim e diz, ai meu Deus, como é que essa menina tá aguentando? Perdeu um membro. E ela tá com força. Como é que ela tá aguentando? Porque não é fácil olhar para o espelho e ver que uma parte de mim já não tá aí. Então, para minha mãe, isso é difícil. Pesa para ela como mãe. Saber que ela olha para ela e sabe que ela tá completa e a filha dela não tá. Mas ela tem sido fundamental, porque ela tem se preocupado muito e por causa disso a minha mãe ficou doente. Há uns meses atrás deu um AVC, mas graças a Deus já está a recuperar. E pronto, a minha mãe é a melhor mãe do mundo. Mãe é mãe. Quer tomar um pouco de água? Toma um pouco de água aí, espera. Pode tomar. Quando se trata de mãe, a gente se emociona mesmo. Eu não gosto nem muito de falar da minha mãe também, porque eu sou toda chorona e eu evito nem falar muito. Porque se fala de mãe, né? Parece que é um pedaço da gente, né? Deus o livre. E eu já não tenho pai, então a minha mãe, pra mim, ela aqui na Terra ela é tudo. Entendeu? Eu, E eu eu tive a costumo graça falar de ter que. dois pais. Eu tive a graça de ter dois pais. Meu pai biológico, que que a terra de seis leve já morreu, e o meu pai de criação, que é o melhor pai do mundo. É o melhor pai do mundo. Vamos já É chegar um nessa pai que nunca. perguntinha aí. Vamos já chegar aí. Parou de travar? Tá travando ainda? Não. Tá não, né? Você fala,